Novamente, sejam todos bem-vindos ao 12º Terças com Museologia, que é um programa do Museu do Folclore, com parceria da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Prefeitura Municipal de São José dos Campos, e é gerido pelo CCP, que é o Centro de Estudos da Cultura Popular. O Centro de Estudos da Cultura Popular, esse ano, completa 25 anos, de atuação na cultura popular, pesquisa, salvaguarda, museologia, fomento à cidadania e ecomuseologia e educação ambiental, que são as novas áreas de atuação do CCP. O Museu do Folclore funciona dentro do Parque da Cidade de São José dos Campos. A nossa fundadora é a folclorista e cientista social Ângela Savastano, que integrou a antiga Comissão de Folclore em 86 e encabeçou a idealização do Centro de Estudos da Cultura Popular, e continua muito atuante nos seus 92 anos. O CCP faz a gestão do Museu do Folclore desde 97, em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Também faz a gestão do Ecomuseu dos Campos de São José desde 2015, com a parceria da Petrobras, atuando na zona leste de São José dos Campos. Faz os projetos de pesquisa em parceria com o IFAM, inventário, dossiê de patrimônios imateriais, já fez do Congado Paulista, Samba de Bumbo, e em breve fará das Folias de Reis, Festa do Divino e Cavalgada de Mogi. Chegamos ao 12ª edição do Terças com Museologia, que é um projeto do Museu do Folclore e que começou com o intuito de ser uma formação interna aqui do Museu do Folclore, mas logo no período da pandemia foi aberto para todo o Brasil, né? A gente começou a fazer essas edições, chegando agora na 12ª online, logo no início de 2023, finalzinho quase da pandemia. Anteriormente, a gente fez algumas edições online somente para o Vale do Paraíba, para os museus aqui da nossa região, e já abordamos diversos assuntos, entre eles definição de museus, biografia dos objetos, patrimonialização e musealização, o tangível e intangível, salvaguarda de acervos, conceitos práticos de educação museal e extroversão de acervos. Todos esses temas abordados, alguns deles têm parte 1, parte 2 e até parte 3, e todos estão disponíveis no YouTube, no canal do YouTube do Museu do Folclore. Então, quem perdeu alguma dessas outras edições e tem curiosidade de saber um pouco mais sobre esse assunto, todas essas edições, elas estão lá gravadas no nosso YouTube. Por isso a necessidade de gravação. A gente emitiu certificados para todas essas pessoas que participaram desde o 12º, e o nosso intuito nesse programa, ele não é ser uma formação, na verdade, ele é um diálogo sobre os temas, que é conduzido sempre pela Mariana Bujade, que é a nossa museóloga do Museu do Folclore, do CCP, e a gente tem sempre, ao final, um grande diálogo sobre o tema que é abordado. Eu trouxe aqui alguns números a respeito desse programa do Terças com Museologia, que foram mais de 668, aliás, foram no total 668 inscritos. A gente tem sempre o prazer, de mesmo pós-pandemia, quando as pessoas não gostam mais, aliás, não estão mais tão habituadas a participar de lives, a gente sempre tem cerca de 35 participantes em média para cada encontro. Isso é um feito, é um número realmente muito considerável. A gente teve participação de 22 estados, dos 26 da federação,
E sempre a gente tem pelo menos 15 participantes frequentes, e eles sabem aí quem são, que são os que estão com a gente desde o início desse programa, e não perdem nenhum Textas com Museologia. Bom, esses números a gente trouxe mais em comemoração a essa 12ª edição, ou seja, 1 ano de programa. A gente tem lá aberta já a inscrição para os 2 próximos, e aí depois, no meio do ano, a gente faz uma pausa e abre novamente as inscrições para os próximos Textas com Museologia. Eu eu agradeço a todos os nossos colaboradores do Centro de Estudos da Cultura Popular, que sempre contribuíram com esse programa, pelo qual eu tenho muito carinho, inclusive, e desejo, né, que ele tenha vida longa e que ele continue tanto nesse formato, e quem sabe a gente possa expandir também para futuramente ter um formato também presencial. Vou deixar aqui alguns dos nossos contatos, eles serão passados também no chat. Peço a gentileza de que permaneçam com os microfones fechados. Ao final, a Mariana abre a palavra e aí a gente pode se organizar levantando a mãozinha que fica logo aqui abaixo da tela, e também fazendo perguntas no chat. Peço, inclusive, que vocês escrevam no chat de onde vocês vêm, de onde vocês nos prestigiam hoje, e agora eu passo a palavra à Mariana, que é a nossa sempre tão bem e articulada, nossa apresentadora do programa. Olá, gente. Obrigada, Manu. Eu achei tão chique a apresentação desses números. Obrigada a todo mundo pela participação frequente. Essas 15 pessoas que estão sempre, eu até conheço pelo nome, vocês também já se conhecem pelo nome, né? Afinal de contas, toda semana vocês estão aqui. É incrível ter essa frequência em um horário que é tão estranho, porque eu sei que está todo mundo trabalhando, eu sei que é um horário que não é o mais frequente, né? Se fosse um programa que acontecesse de noite, eu ia entender melhor, mas eu agradeço demais essa participação frequente, todas as colaborações. É realmente muito, muito, muito divertido estar aqui com vocês e trazer essas reflexões, né? Que, como a Manu bem disse, não é a ideia de ser uma aula, não é uma ideia de ser uma palestra. Eu trago temas, provocações e a gente conversa no final. E é claro, vocês sabem, tudo que eu falo aqui é a minha opinião, a minha visão. Claro, baseado em alguns autores que eu acredito, baseado em algumas coisas que eu pesquiso, mas muito disso vem daquilo que eu penso. E vocês sempre estão super convidados a concordar ou discordar do que eu falo aí ao final da nossa apresentação. Então, obrigada mesmo por esses 12 encontros. Eu sei que se a gente contabilizar em tempo, dá muito mais do que 1 ano, né? Porque a gente tem aquelas pausas nas férias e tudo mais, mas é sempre muito bacana a gente conseguir ficar esse tempo todo e vocês me aguentarem falando por tanto tempo, né? Outra coisa que eu ia comentar com vocês, esse é o último encontro que eu tinha o assunto fechado para a gente discutir. E eu espero mandar para vocês o quanto antes aquela enquete, para a gente ter outras ideias e outras coisas que vocês queiram ouvir. Senão, no mês que vem eu ainda vou pensar em algum encontro. Mas quanto antes vocês conseguirem colaborar com ideias, vai ser bacana também, para não ficar sempre essa coisa que eu decido o que eu quero falar e vocês escutam o que eu quero falar, né? Que é um pouco chato. Enfim, o tema de hoje é um tema bem interessante, eu sei que causa bastante confusão e não é à toa. Eu vou fazer aqui a apresentação e vocês me digam, como sempre, se vocês estão vendo minha apresentação de slides ou não, o de sempre, vocês já são da casa. Ó, ele me avisou que eu estou apresentando para todos, então acredito que está todo mundo vendo. Sim? Sim. Então, então vamos lá, gente. Ele está cheio dos avisos, né? Pronto. Então, o tema de hoje, que nem vocês já sabem,
essa discussão entre mediação ou visita guiada. Eu já perdi a conta de qual, né, dos encontros sobre ações educativas é esse, mas a gente tem, ao longo do tempo, fazendo, principalmente esse ano, né, falando bastante, relações com extroversão de acervo e com mediação. A gente vai trazer outros temas mais para frente, a gente tem outros temas mais introdutórios, que nem a Manu falou no nosso YouTube. Então, uma boa introdução para esse tema de hoje é ver aquela comunicação em museu, que é um dos encontros que a gente tem, que vai estar falando bastante sobre as formas de se comunicar com o público. Então, são temas aí que são sempre juntinhos, né? A gente organiza o texto pensando em coisas correlacionadas para formarem um grande desencadeamento de assuntos para a gente ir acompanhando aos poucos. Mas nada nos impede também de ir pegando os assuntos outros, porque com certeza dá certo. E se vocês não entenderem alguma coisa ou estiver muito complicado, vocês já sabem que no final vocês podem me interpelar. Então, a primeira coisa que eu vou trazer, que eu já trouxe para vocês, inclusive em outras discussões, que é pensar nessa ideia que a gente tem no Estatuto de Museus, né, falando das nossas obrigações como instituição. E eu sempre vou falar sobre museus, mas se vocês trabalham em bibliotecas, em arquivos, em outros espaços, isso porque todas essas instituições têm algumas similaridades na extroversão de patrimônios, né, na extroversão de bens culturais, e a gente consegue fazer essa inter-relação, galerias de arte, enfim, vocês já sabem isso. E aí a gente tem aqui, no artigo 29 do Estatuto dos Museus, que os museus deverão promover ações educativas fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da nação. E eu sei, quando vocês leem isso, talvez a primeira coisa que passe pela cabeça de vocês não seja a mediação ou a visita guiada. Talvez vocês estejam pensando em ações educativas como aquelas que a gente discutiu em alguns encontros anteriores, né? Pensando numa palestra, pensando em brincadeiras, pensando em algo nesse sentido. Mas se a gente está querendo fazer esse respeito à diversidade, a gente está querendo promover essa participação comunitária, ampliar o acesso, a mediação ou a visita guiada, elas podem ser uma boa ferramenta para isso. Elas podem nos abrir esse caminho para conseguir compreender um pouquinho melhor tudo isso que está acontecendo, né, nesse espaço cultural, todos os nossos bens, toda a nossa comunidade que vai ser convidada a participar desses processos. E aí a gente nomes, visita guiada, monitoria, visita acompanhada, mediação, mas tem realmente alguma diferença nisso, ou são só termos utilizados randomicamente para escrever a mesma coisa? E aí eu vou falar para você que depende, porque eles às vezes são utilizados sim como sinônimos. Se a gente pegar as literaturas mais antigas, a gente vai realmente ter uma confusão nesses termos. A gente não vai ter uma separação clara do que é uma visita guiada, do que é uma mediação, principalmente os textos ali dos anos 90. Então, vocês podem ficar confusos, assim como eu, quando vocês forem ler sobre o assunto todos. Então, claro, a gente encontra eles como sinônimos, mas a gente tem outras concepções e outros pensamentos. Pessoal, me desculpe, Que conseguem Mari, ajudar me a gente, de desculpe alguma forma, a sua a linha de esclarecendo raciocínio. essas diferenças, Você tá? E está... como que a gente... Oi. Você pode... Está travando muito, a sua fala está picotando. Acho que se você fechar a sua câmera, eu acho que melhora. Será? Vou tentar, gente. Vejam, melhorou? Porque senão qualquer coisa eu tento colocar um microfone, vocês me avisam. Melhorou, não melhorou? E aí? Melhorou, então tá bom.
Vocês podem falar quando são esses momentos, porque daí vocês já me ajudam aqui, porque eu não estou vendo vocês. Eu estou vendo a tela do slide, tá? Eu fico um pouco perdida. Então, vamos lá. Vocês ouviram o que eu falei aqui ou querem que eu recapitule brevemente? Tá tudo certo? Pode recapitular brevemente. Cortou muito assim, gente? Então tá, peraí. Vamos lá. De novo aqui, recapitulando o primeiro slide, bem rapidinho. Vocês estão ouvindo bem? Excelente. Então, legal, que bom. Desculpa, né? Essas coisas acontecem. Então, os museus, segundo o nosso Estatuto de Museus, e eu já falei, pode servir para outras instituições culturais também, tá? Eu falo de museus porque é onde eu me sinto mais à vontade, afinal de contas eu sou museóloga, mas abracem isso para outros espaços. Não é uma característica somente nossa. A lei é nossa, mas pode ser aplicada em outros espaços. Então, os museus eles deverão promover ações educativas fundamentadas no respeito à diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para ampliar o acesso da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da nação. E é isso. Não sei se a primeira coisa que vocês pensam quando vocês ouvem isso é na mediação ou na visita guiada, ou se vocês estão pensando naquela ação educativa que a gente discutiu alguns encontros atrás, como, por exemplo, brincadeiras, interações, palestras, né, exibição de filme, enfim, outras ações educativas que acabam tornando isso um pouco mais claro. Mas se a gente está falando nessa ideia de respeito às diversidades, de participação, de ampliação do acesso, a mediação ou a visita guiada, ela pode realmente nos auxiliar fortemente em fazer essa ponte, em fazer essa relação mais próxima, em trazer as pessoas mais perto da gente. E aí a gente chega na questão chave desse encontro, que é que muitas vezes a gente encontra muitos nomes para uma coisa que parece ser a mesma coisa. Então, a gente encontra visita acompanhada, visita guiada, monitoria, mediação. Dependendo do espaço onde a gente está, esses termos acabam sendo adotados, e a gente não tem certeza uma distinção clara, ou se é só uma forma de falar mesmo de feições. E, de novo, eu vou falar para vocês que depende, né? Depende de como a instituição compreende cada um desses conceitos. Porque até alguns anos atrás, se a gente pegar a literatura ali dos anos 90, a gente não vê muito claramente essa distinção. E acaba se usando os mesmos termos para coisas diferentes. É sempre assim, quando a gente não tem uma delimitação de conceitos, a gente acaba ficando com uma confusão e as pessoas querem falar uma coisa e cada um fala de uma forma. Então, é normal que a gente encontre isso. Se vocês já ficaram confusos sobre isso, saibam que vocês não estão sozinhos, porque a literatura ajuda a gente até a ficar confuso, porque, a princípio, eles não tinham um consenso, tá? E como as coisas demoram para mudar um pouco na prática, não é porque já tenham mais estudos falando sobre visitas guiadas ou mediação, que isso chega na gente de uma forma rápida, quando a gente está ali dentro do museu. Então, é um pouco complexo, tá? Enfim, mas algumas coisas podem ajudar a gente a fazer essas diferenças e essas distinções. E eu vou trazer algumas delas aqui para a gente pensar um pouquinho a respeito. Então, se a gente pegar essa fala aqui da Coutinho, inclusive, ela diz assim, ó, a mediação, entre aspas, tradicionalmente exercida nesses espaços por meio de visitas guiadas, tem uma concepção diretiva, se pautando no discurso informativo construído em torno das obras, um discurso absorvido da erudição dos historiadores, dos críticos e dos curadores. Ou seja, aqui, nessa fala de 2009, ela está usando a mediação, entre aspas, porque aqui a gente já tem uma distinção considerada, né, nas literaturas da área, entre mediação e visita guiada, mas ainda não é muito claro, então ela usa o termo mediação para falar de visitas guiadas, que acaba sendo realmente essa direcionalização de quando o público chega em um espaço cultural. Eu vou falar museu, vocês sintam-se à vontade para entender outros espaços também. Então, a visita guiada, ela seria esse momento onde a pessoa chega no museu e ela é recebida pelo monitor, ela é recebida pelo guia, né, que é o termo mais correto, já que a gente está falando de visita guiada,
e ele vai fazer essa apresentação. Ela pode variar, ela pode ter diversas formas, mas ela vai permear a linearidade da exposição, as características, as concepções pensadas pelo seu idealizador, seja pelo curador, pelo artista, pelo museólogo, pelo museógrafo, pela pessoa que concebeu essa exposição e fez aquele, que nem a gente tinha dado exemplo, né? E escreveu essa exposição, e descreveu esse discurso expositivo. Então, a gente conversou sobre isso em outros encontros, quando a gente monta uma exposição, a gente está criando um discurso, e esse guia, ele vai reproduzir esse discurso que foi concebido pelo seu curador, pelo seu idealizador, enfim. E ele vai apresentar datas, associações de fatos, e o museu ele vai assumir, muitas vezes, esse papel transmissor de conteúdo, porque esse guia ele vai fazer essa transmissão de conteúdo, daquilo que foi pensado, né, para a exposição, dessa informação em potencial, que a gente conversou várias vezes nos outros encontros, quando a gente falou até sobre semiótica, sobre comunicação, sobre modelos comunicativos, né? Então, o guia, ele vai ter esse papel de transmissor de uma informação em potencial, que ela pode ou não chegar no público, claro, isso vai depender da receptividade desse público, dessa comunidade, desse visitante. Então, é a transmissão mais linear de uma informação. E aí, o que a gente vai pensar sobre isso? E é o que eu sempre falo para vocês, eu vou falar sobre quase qualquer outra coisa que a gente conversar. Existir uma visita guiada não é ruim, ela não é uma coisa ruim, ela não é pior do que uma mediação, ela tem uma função diferente, tá? Ela pode ser utilizada quando a instituição se sentir à vontade para usar. Se o museu se sente à vontade para ter guias e fazer uma visita guiada, bacana. Existem visitas guiadas incríveis. Elas muitas vezes são esperadas pela comunidade, pelo visitante. Muitas pessoas procuram isso. E às vezes, se você faz uma abordagem diferente, as pessoas não se sentem necessariamente à vontade. Elas não estão acostumadas. É só pensar em quando a gente visita uma cidade nova, quantas pessoas contratam um serviço de guias, o que o guia vai fazer? Ele vai realmente ter essa noção de apresentar o espaço, de contar histórias, e às vezes as pessoas querem ouvir histórias. Elas não necessariamente sempre querem dialogar, elas não necessariamente querem debater, às vezes elas realmente estão lá para ouvir histórias e aprender fatos, né? Aprender fatos, a receber essas informações em potencial, que, claro, a partir das experiências e das vivências delas, elas vão transformar diferentes formas, porque mesmo que a gente faça uma visita guiada mais tradicional, as pessoas vão, cada uma, dentro das suas percepções de mundo, receber isso de uma forma. Não importa o quantas vezes a gente transmite uma mensagem, cada pessoa recebe uma forma, mesmo que a gente transmita da mesma forma. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, cada um de vocês aí está recebendo isso que eu estou falando de um jeito. E isso é natural, e isso não é ruim. Então, a visita guiada, ela pode ser inclusiva, ela pode respeitar as diferenças. A pessoa, quando pensa num roteiro de visita guiada, muitas vezes ela tem uma enorme liberdade para fazer traduções, para trabalhar diferentes linguagens, ela pode chamar um intérprete de Libras, ela pode aprender Libras, de repente, e só para aquilo, só para aquele momento, porque é um roteiro que ela já tem estabelecido, ela tem essa possibilidade, não é algo que ela está ali improvisando na hora, ela não precisa necessariamente ser fluente, né? A gente pode dizer assim. E, além dessas coisas, ela pode trazer elementos muito interessantes. Quando o guia cria o seu roteiro, ele pode trazer diálogos com outros temas para enriquecer essa visita com o público. A visita guiada ela não precisa ser chata, a visita guiada ela não precisa ser monótona, ela pode ser legal, ela pode discutir ela, né, minimamente, enfim. Aí a gente chega no nosso outro ponto, mas sempre isso, tá? Eu nunca vou falar que uma coisa é melhor ou pior do que a outra, eu acho que depende da situação. Desculpa. Vai ter situações em que vai ser muito mais tranquilo para uma instituição com poucos funcionários fazer uma visita guiada do que fazer uma mediação. Às vezes, esses funcionários não estão treinados para conseguir fazer uma mediação, mas para fazer uma visita guiada e seguir um roteiro é mais
tranquilo para eles, as pessoas vão se sentir mais à vontade. Então, eu acho que tudo sempre vai depender das necessidades institucionais. O que a gente não pode fazer? A gente não pode impor os nossos valores, a gente não pode, né? A gente vai, claro, fazer isso através de discurso, de uma forma natural, mas a gente não pode ser intransigente quando a gente cria essas conversas, a gente não pode transmitir discursos de ódio, a gente não pode fazer determinadas coisas. Mas a visita guiada nos permite criar roteiros interessantes, tá? Ponto. Mas e a mediação? Bom, aí a gente tem mais alguns problemas, né? O conceito ele foi adotado do francês, mas mesmo na França, a princípio eles não tinham uma distinção clara sobre isso, e mediador cultural era infinitas coisas, tá? A pessoa que acaba organizando uma exposição, mas também a pessoa que está organizando um produto cultural, a pessoa que está realmente fazendo esse trabalho de discutir determinadas obras. Existem diversas formas de você fazer uma mediação, de se entender essa mediação cultural. Inclusive, se vocês pesquisarem em português, vocês vão achar mais ou menos a mesma coisa também, porque até um determinado momento, as pessoas não estavam ali com esse conceito muito claro. Eu trouxe aqui 2 falas de autores franceses, porque a gente está falando que nasceu na França, né? Inclusive, quase os nossos pensamentos, quase todos, na museologia, eles têm uma origem muito mais francesa do que qualquer outra coisa. Quem lê na área, qualquer literatura de quase todos os temas que a gente está falando, muitas vezes vai perceber essa influência do francês. E aqui não é diferente, né? Então, a pessoa aqui, ela fala de um jeito muito complexo, mas vocês vão conseguir entender que a mediação, ela representa o imperativo social essencial da dialética entre o singular e o coletivo, e da sua representação em formas simbólicas. Vocês lembram que a gente conversou em um dos encontros sobre o que são esses símbolos, né, esses signos? Então, a sociedade ela pode existir apenas se cada um dos seus membros tiver consciência de uma relação dialética necessária entre a sua própria existência e a existência da comunidade. É o sentido da mediação que construi as formas culturais de presença e de sociabilidade, dando-lhes uma linguagem e dando-lhes as formas e os usos pelos quais os atores da sociabilidade apropriam-se dos objetos constitutivos da cultura, que funda simbolicamente as estruturas políticas e institucionais do contrato social. Complexo, eu sei. Mas, em linhas gerais, o que ele está falando? Que você tem a sua existência individual e muitas vezes o produto cultural, ele vem, né, principalmente a gente pensa em arte, em alguma coisa assim, de algo singular e individual, mas esse mediador cultural, ele consegue fazer uma ponte, né, entre isso e o coletivo, criando discussões, criando esse diálogo, né, entre o singular e o coletivo. E a gente também tem aqui, ó, que a mediação, nessa perspectiva, deve ser encarada como um fenômeno que permite compreender a divulgação de formas da linguagem, no espaço e no tempo, que produz um significado compartilhado numa comunidade. Por último, a mediação pode ser examinada como um conjunto de práticas sociais que se desenvolvem em domínios institucionais diferentes e visam construir um espaço determinado, legitimado pelas relações que se manifestam. Por que isso? Porque cada sociedade, cada comunidade vai ter as suas próprias percepções, tá? Então, um significado, ele pode repercutir em uma comunidade, sobre uma mesma coisa, sobre né, uma mesma perspectiva, ou não, mas ele vai ser essa tradução dessa linguagem simbólica, enfim. A gente também pode recorrer ao termo jurídico para entender o que é mediação, porque, que nem eu falei, se a gente começa a pegar esses textos mais antigos um pouco, falando sobre mediação, principalmente os textos franceses, eles abrem muito o leque e a gente acaba tendo múltiplos significados para mediação, o que não deixa muito claro para a gente entender. Mas, se a gente pensar juridicamente, a mediação é uma forma de solução de conflitos, né, que conta com a atuação de um terceiro, independente e imparcial, chamado de mediador, o qual ajuda particulares em conflito a chegar a um acordo que seja satisfatório para ambas as partes. É bacana a gente pegar essa ideia do mediador jurídico, da mediação jurídica, porque, de uma certa forma, isso pode ser transportado para o nosso caso. Vocês vão falar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Claro que, no nosso caso, o mediador muitas vezes não vai ser independente e imparcial, porque está na nossa natureza não ser independente e imparcial, e a gente acabar, inclusive, trazendo à tona esses conflitos.
E por que eu estou falando que existem conflitos? Porque existe, né? Os espaços expositivos, enfim, nos museus, a gente teria como partes os objetos, ou a exposição em si, ou o patrimônio, e a comunidade, ou o visitante, ou o público, enfim. E aí, a gente tem a ideia de que a mediação se remete ao apaziguar, né? Você vai mediar ali uma briga e vai chegar numa conclusão. Mas nos nossos casos, muitas vezes a gente tem o conflito, mas a gente não chega na resolução. Na prática, inclusive, o conflito é constante. Tem infinitas disputas quando a gente pensa no museu, no patrimônio, em tudo isso, né? São questões relativas à memória social, seja por que surgem, né? Seja por equívocos comunicativos, na forma com que foram expostos, nos textos que estão expostos, ou sobre divergências de interesses, sobre ideias diferentes, sobre percepções diferentes, sobre valores diferentes. Quando a gente visita uma exposição, a gente já tem a nossa concepção de mundo, a gente não chega lá vazio, a gente chega lá realmente com uma carga que é toda nossa, que é aquilo que faz com que a gente seja o que a gente é, os nossos pensamentos, as nossas convicções. E se a gente entra em um museu que não está de acordo com isso, numa exposição, né, num espaço que não está de acordo com as nossas concepções de mundo, a gente já começa a gerar um conflito. Dando um exemplo no Museu do Folclore, a gente tem a Sala Santos de Fé, que é uma sala bastante polêmica. Nessa sala tem a imagem de diversos santos e entidades coexistindo no mesmo espaço, falando sobre as questões de religiosidade, sobre o direito à escolha religiosa, sobre deixar tudo no mesmo patamar. Então, a gente tem a Nossa Senhora Aparecida ao lado do Zé Pilintra. A gente tem uma sala que é bastante complexa, e muitas vezes, quando as pessoas entram nesse espaço, elas já estão entrando em conflito com aquilo, porque aquilo já não representa os seus valores. Seja porque a pessoa não acredita em santos e não gosta disso, não se sente à vontade, como determinado por algumas religiões, seja porque a pessoa é católica e acredita em santos e não acha que deveria estar ali compartilhando o espaço com orixás ou com outras entidades, que é o que nós temos lá, coexistindo. É uma sala que já gera esse embate. Então, esses conflitos, eles são constantes, eles podem ser mais sutis, né? Seja porque a pessoa está visitando um museu histórico, que já tem ali uma narrativa extremamente voltada para as elites, né? Se a gente pensar em museus históricos tradicionais, a gente tem um discurso que já representa bastante a elite, e o visitante já chega num embate que não concorda com aquilo, de uma forma mais sutil, ou em uma sala que já é extremamente polêmica, como o nosso caso da Sala Santos de Fé. Então, a gente realmente pode entrar em brigas o tempo inteiro com o museu. Eu já dei esse exemplo para vocês, em outros casos, da exposição que a gente montou no Rio Grande do Sul sobre o Estado Novo, em um museu que eu trabalhava lá. E o caos que foi, porque a gente estava em uma comunidade italiana, e a gente, claro, trouxe a exposição falando um dos muitos lados do Getúlio, que é uma pessoa, uma figura que tem infinitos lados. E um desses lados é o Getúlio ditador, né, do Estado Novo. E era esse que a gente estava abordando ali. E as pessoas tiveram diferentes recepções sobre o tema. Por que a gente trouxe aquilo lá? Porque é uma comunidade italiana, o pessoal era perseguido durante o Estado Novo, enfim, contando esse episódio. E as pessoas, às vezes, se identificavam com isso, e às vezes elas discutiam com a gente, podiam discutir com o mediador que estava lá trabalhando, ou fazer que nem o senhorzinho que eu conto para vocês, que leu todos os textos e foi no final escrever um baita texto para a gente, chamando a gente de comunista, falando que o Getúlio era um herói. Por quê? Porque a concepção de mundo dele. Eu fiquei chateada que ele fez isso? Claro que não. Eu achei bom que ele fez isso, ele leu todos os textos, ele veio discutir com a gente, ele estava disposto a ouvir tudo que a gente tinha a falar e não concordar, porque nem sempre a gente vai ter uma solução, ó. A gente nem sempre vai conseguir, na nossa mediação, chegar em um denominador comum. O que precisa ter é somente o respeito, é ter esse diálogo. A mediação, diferente da visita guiada, ela é pautada no diálogo, né? Ela vai ser realmente essa ponte entre o objeto ou o patrimônio e a pessoa que está chegando perto dele, né? A pessoa que está visitando, a pessoa que está compartilhando daquilo. E essa mediação, ela pode começar antes, pode ser, inclusive, no momento de se fazer a exposição. Existem várias formas e vários tipos de pensamento, mas a ideia é sempre criar um diálogo entre
o público entre a comunidade e a instituição, e a exposição, e o objeto, enfim. Mas eu acho bacana a gente trazer essa questão de que se assemelha ao jurídico, mas a gente não precisa chegar numa resolução, a gente não precisa chegar em um denominador comum, e a gente não precisa acabar com as disputas. A gente não vai conseguir isso. Se a gente entrar nessa mediação com o visitante, que está em constante ali discussão com a gente, pensando que a gente vai ganhar uma discussão, a gente já está entrando com a ideia errada. A ideia do museu não é catequizar ninguém através da mediação, não é fazer isso, é discutir, está disposto a ouvir, principalmente. Então, se a mediação ela não consegue resolver os problemas, o que ela consegue fazer? Ela consegue considerar as diferenças das pessoas, as suas individualidades, né? A gente já tem as nossas vivências, as nossas experiências, e isso vai influenciar na interpretação de mundo. Ou seja, na arte, nos contextos, nos objetos, nas histórias. E com essas questões em mente, a gente pode ser esse espaço aberto ao diálogo, propondo leituras e interpretações diferentes. Por isso que o mediador, ele precisa conseguir ter essa sensibilidade de fazer esse atendimento praticamente individualizado, de mediar a exposição e os pensamentos dele, fazendo sempre essa troca, propondo diálogos, propondo discussões, propondo provocações. Então, é muito mais ouvir, nunca impor. Lembrar que tudo que está na exposição pode e deve ser questionado. Por isso que o papel do mediador é muito difícil. Às vezes a pessoa está tão acostumada a ficar naquela exposição que quando alguém traz algum questionamento sobre aquilo que ali está, a pessoa fica, inclusive, estressada, brava, não está sendo receptiva para ouvir. E isso é uma coisa que não pode acontecer com o mediador. O mediador tem que estar disposto a ouvir, a escutar e a ser questionado. E a tentar lidar com essas questões. Lidar com essas questões não significa que você precisa ter uma resposta, porque a gente não precisa ter uma resolução, mas a gente pode trazer outras perguntas, outras dúvidas, propor para que a pessoa reflita sobre aquilo que ela está falando também com a gente. E muitas vezes a gente consegue aprender com a visão de mundo dela. Não necessariamente concordar, são coisas diferentes. Lembrar que a gente não é um espaço sagrado, e já que a gente não é um espaço sagrado, a gente não precisa imaginar que os nossos objetos são uma coisa que a gente precisa adorar, defender, proteger. Não é isso. O nosso objeto não é isso. O nosso objeto, ele também pode ser questionado, ele também pode ser negado, ele também pode ser, enfim, tem tantas coisas que podem acontecer, pode ser sugerido mudanças, podem ser sugeridas mudanças. O museu não precisa acatar essas mudanças, mas as mudanças, elas podem ser sugeridas. O papel do mediador é provocar, é questionar, mas estar preparado para os resultados, que nem sempre são o que pensamos. Quando a gente questiona e a gente provoca, as respostas podem não ser sempre positivas, principalmente em casos polêmicos. Quando são coisas mais singelas, mais sutis, essas respostas provavelmente são positivas, né? São trocas interessantes, são histórias que a gente ouve que são incríveis, são memórias que são lembradas e trazidas à tona por um determinado objeto, por uma determinada palavra, por uma, né? A gente está disposto a ouvir isso. Mas, em momentos de embate, esses resultados, eles podem ser um embate maior, podem ser pessoas bravas, podem ser pessoas que não estão felizes. Mas a exposição não necessariamente é para deixar as pessoas felizes. Né? A gente não é esse espaço, a gente é um espaço de reflexão. A gente não precisa deixar as pessoas sempre satisfeitas, mas a gente precisa deixar as pessoas sentindo algo. E a mediação é uma ferramenta que nos permite fazer com que a pessoa sinta algo. E a gente pode fazer isso de diversos temas. É claro que a figura do mediador ajuda demais a isso, porque é algo que você realmente consegue sentir e mudar a abordagem e trocar essa abordagem, apesar de não existir propriamente dita a profissão de mediador cultural ainda. Talvez surjam cursos profissionalizantes disso, que tragam essas discussões de uma forma mais organizada, né? Essa figura do mediador, ela nos permite infinitamente ampliar a comunicatividade do museu. E vocês lembram que aquilo lá que eu trouxe lá no primeiro slide, falando sobre o Estatuto de Museus, sobre a comunicação em museus, sobre formas de aproximar o público, sobre formas de aproximar suas divergências, suas diferenças, de incluir, tudo isso pode ser feito de uma forma muito
muito, muito bem feita se o mediador souber o que ele está fazendo. Mas a mediação, ela pode acontecer em outras formas. A gente não precisa só da figura do mediador. A gente pode ter diferentes fontes, diferentes pensamentos sobre um tema numa mesma exposição que vão enriquecer essas discussões. E são as discussões silenciosas que o visitante, que a comunidade vai fazer com a exposição. Um exemplo que a gente pode ter muito claro disso é visitando o Museu do Ipiranga, que ele trouxe diferentes visões sobre um mesmo tema. Então, ele vai lá e está falando sobre a independência, e ele traz um vídeo de uma mulher indígena, ele traz uma revista em quadrinhos, ele traz uma obra clássica, e ele traz textos que vão dialogando com tudo isso. São provocações que ele está fazendo. Essas provocações vão atingir públicos diferentes, de formas diferentes. E o visitante vai conseguir ter essa mediação através desses outros elementos. A mediação nem sempre é falada, né? Ele vai ter essas outras formas de mediação e vai ter ali a discussão com a exposição, essa discussão que ele está fazendo, que ele está trazendo as suas próprias referências e interpretações de mundo, conflitando com aquilo que está exposto e recebendo outras coisas através disso. Ele tem essa possibilidade, porque a exposição abriu um espaço para discussão, ela está desacralizando o seu acervo, ela está mostrando que aquilo não é uma imposição, ela está mostrando que um mesmo tema pode ser discutido de diversas, infinitas, inúmeras formas. Isso pode ser uma mediação, porque a mediação é isso, essa discussão, né? E a ponte que você cria entre o visitante e a exposição. Mas, que nem eu estava comentando antes, o papel do mediador às vezes nos ajuda muito, porque a gente consegue ter isso de uma forma mais individualizada, mais humanizada, mais, enfim, dialógica mesmo, né? Então, lembrando aqui e recapitulando, são coisas diferentes. A visita guiada, ela vai ter essa característica de ser linear, vai ser trabalhada por um guia, que vai conseguir trazer um roteiro. Esse roteiro ele pode ser interessantíssimo, divertido. Ele pode ser feito, inclusive, com outras ações educativas, de repente, interpretações de papel, uma peça de teatro que acontece no meio do espaço. Isso pode ser uma visita guiada, tá? Visita guiada não precisa ser chata, não precisa ser cansativa. Mas tem essa característica de permitir o diálogo até um certo ponto. Tá? A mediação não, a mediação ela vai realmente ser uma ponte entre uma coisa e a outra, uma ponte entre o bem patrimonial e a comunidade. Isso acontece de infinitas formas, mas ela sempre vai ter essa característica de diálogo constante. Eu acho extremamente desafiador a pessoa conseguir fazer a mediação pelas razões que eu estou falando, né? Que a pessoa também vai ter as suas individualidades, também vai ter suas vivências, também vai ter suas experiências e vai ter a sua relação com o patrimônio que está ali exposto. Então, também surgem outros conflitos a partir disso. Mas é essa experiência humana que também faz com que tudo seja muito bacana, né? E interessante e único, enfim. Vou abrir aqui minha câmera, abrir esse espaço para vocês trazerem suas percepções. Como vocês já sabem, o que eu trago aqui são muito... É uma visão minha, é uma percepção minha. Vocês podem não concordar, vocês podem achar que visita guiada é uma porcaria, vocês podem falar o que vocês quiserem, que eu estou sempre aberta a ouvir isso, aí tentando fazer realmente uma mediação. Claro que com as minhas convicções sendo apresentadas, porque, né, eu estou organizando aqui. Mas, enfim, fiquem à vontade, eu vou dar um golinho aqui de água e vocês já se preparem para fazer essa troca, que é a parte mais legal do encontro. Hoje eu falei bastante, né, gente? Eu sei, eu sempre me empolgo com essas, enfim. Gente, falem alguma coisa, senão eu fico aqui. Mariana, Meio tímida de ter falado tanto tempo e ninguém fala comigo, pô. eu vou falar, Olá. então, vou falar. Então, eu achei realmente... Obrigada. Eu achei muito, muito, muito interessante hoje essa palestra, esse bate-papo gostoso, né,
mediação, visita guiada, são coisas que eu admiro muito, queria ver um pouquinho o seu ponto de vista, e eu amei. Achei interessante quando você citou na questão do Museu do Ipiranga, né, que eu tive lá, e realmente isso, essa diversidade, né, para que as pessoas que vão lá, porque cada um tem o seu gosto, a sua ideia, aí chega lá só tem um jeito de ser mostrado, aí fica constrangido, acha que não é o lugar dele, não vai indicar, e às vezes sai dali frustrado. Eu lembro muitas vezes, quando eu, bem mais jovem, quando eu ia em museu ou em exposição de arte, que não entendia muita coisa, eu às vezes fazia uma pergunta e as pessoas olhavam com aquele ar de questionamento, né? Tipo assim, mas isso aqui é o importante, é isso aqui, acabou, não vem com outra história, né? E aí você falou justamente o diferente, né? O diferente é isso, a pessoa vem, cada um tem o seu ponto de vista, a sua religiosidade, conforme o museu aí do folclore, que eu tive esses dias aí, fazendo um curso de formação de monitoria, vi a sala da religiosidade também, e é isso, se a gente abraçar quem vem visitar, ou se a gente montar um grupinho para ir lá no local, aí tira um pouquinho aquele estigma do museu ser coisa de velho, coisa antiga, que não interessa e eu não vou lá. Esses dias eu não fiz ainda a minha inscrição, mas o museu aqui do centro está com visita guiada lá numa exposição. Aí eu falei, gente, que bacana, e comecei a divulgar para a galera. Falei, gente, vamos fazer um grupinho e a gente vai, porque isso é muito importante quando se tem visita guiada ou mesmo mediação. Mas o importante é quem está participando, né, o mediador e quem está fazendo a visita guiada, ter realmente esse pensamento que você acabou de passar para a gente, né? Que a gente tem que ser flexível dentro de uma cultura que hoje todo mundo está meio que participando. Parabéns, amei. Amei. Ah, que bom. Eu queria que você tivesse ido num dia que eu estava lá para poder dar um abraço pessoalmente, né? Depois a gente falando online, quem sabe na próxima oportunidade, né? Isso, exatamente, exatamente. Quem sabe? Gostei muito. Então, o meu pensamento é esse. Eu falei, visitas guiadas, elas podem ser divertidas. Eu gosto de participar de visita guiada. Eu gosto de ter alguém, às vezes, me contando uma história. Eu não ligo para isso. É claro que a partir dessa história eu vou ter as minhas percepções, mas eu, particularmente, acho interessante. O que a pessoa não pode fazer quando ela está fazendo a visita guiada é que nem o que você falou, olhar com cara feia quando pergunta, porque às vezes acontece, né? Qualquer coisa que tira minimamente do roteiro, a pessoa fica com pô, você está perguntando, né? Você não pode perguntar, a pessoa não pode ter dúvida, a pessoa tem que simplesmente ouvir e absorver. Aí não é uma visita guiada bacana. Não é nada bacana, né? Aí é extremamente cansativo, chato e, bom, um pouco da nossa percepção sobre visitas a museus serem chatas, eu acho que vem bastante dessas visitas que a gente fazia quando a gente era criança, em espaços onde era praticamente uma réplica da sala de aula e você não conseguia fazer essa conversa, né? Você não tinha uma conversa, era tudo imposto, tudo falado, você ouve, saiu de lá, acabou, pronto, já era. É verdade, verdade. Ó, o Centro de Memória do Esporte perguntou para mim qual que é a minha preferida. Eu gosto de mediação, claro, mas vai ter... Eu adoro ficar conversando com as pessoas, vocês já sabem disso, né? Então, o fato de eu chegar em um espaço e a pessoa tá ali individualmente trocando comigo e fazendo essa correlação entre as coisas é muito divertido. Eu fui uma vez em um museu que era museu de arte decorativa, então era um museu de móveis, basicamente, e a pessoa se deu ao trabalho de ficar conversando comigo tanto tempo, ela fez uma mediação tão legal que aquela experiência foi incrível em algo que eu nem me interessava tanto. É um museu que nem era o meu museu favorito da vida, né? Mas o fato dela ter feito uma mediação tão incrível acabou fazendo com que fosse uma das minhas melhores experiências na cidade que eu estava. Eu fui em vários museus. Que bom. O Elidiomar está aqui falando que ele está aplaudindo de pé o fato de a gente ter uma sala que contém mais Nossa Senhora Aparecida e Zé Pilinto em um país laico, com intolerância galopante, é necessário. Eu adoro essa sala. Exatamente.
Concordo, o importante mesmo é a interação. Exatamente. Mas, que nem eu falei, vai ter situações em que eu não vou ligar, tá numa visita guiada, não. Inclusive, pegar o audioguia e sair com ele pelo museu também não é uma coisa que me incomoda. Se aquilo for interessante, se for relevante, não for encheção de linguiça, enfim, né? Tem várias formas de fazer isso, e algumas são muito chatas e outras não. Mas se o roteiro for bacana, for um tema que eu estou interessada, puxa, gente, visita guiada é um mecanismo muito, muito útil para receber grupos, por exemplo. Às vezes, fazer uma mediação com grupos muito grandes acaba sendo mais difícil. O mediador ele tem que ter muito jogo de cintura, e que nem eu falei, não é profissionalizado, então a pessoa às vezes não tem esse treinamento. Ela vai no feeling ali, né? Ela vai no improviso, e fazer isso é mais difícil. Por isso que eu não julgo quando a instituição ela só realiza visitas guiadas. É isso. A Ana Clara está falando. Olá, Ana Clara. Falou aqui que foi interessante a fala e conseguiu relacionar as experiências com o museólogo, artista e contação de histórias sobre o lugar. Exatamente. Dá para fazer, dá para aliar tudo isso. E é isso. Contação de histórias sobre o local é uma coisa divertida. Quem não gosta de uma boa contação de história? A visita guiada ela pode ser isso. Mas a mediação tem toda essa multiplicidade de interpretações, né? Enfim, eu acho que cada um tem seu ponto. Mas eu sou uma pessoa que não é preto no branco quase nunca para mim, a não ser sobre coisas absurdas. Posso falar? Claro, Maurício. Sim, sim. Ó, eu tô falando e pensando, hein? Então, se isso aí meio confuso, foi por isso. Recentemente, eu fui em algumas exposições, principalmente aqui em São Paulo, né? São essas exposições de arte, né? Que não estão bem dentro da museologia, mas que também têm os seus serviços educativos, né? E ao contrário, assim, dessa nossa área de museu, centros de memórias, memoriais, né? Muitas vezes é elegido um tema e aí você espreme as obras de arte para conseguir caber num discurso, né? O que é complicado algumas vezes porque você quer botar um monte de artista com assinatura para fazer um tema, só que não necessariamente o cara pensou naquela obra pensando na exposição, né? Às vezes você fala, qual obra você tem? Eu estou fazendo uma exposição sobre, sei lá, o café. O que você tem aí que pode encaixar? Aí o cara tem que, mais perto é essa aqui, né? E aí depois você cria, beleza, você tem uma equipe de curadoria forte, você tem um serviço educativo gigante lá, às vezes são 20, 30 meninos no educativo, o pessoal vai fazer um curso de formação, só que fica tanto conteúdo que é simplesmente impossível você tratar numa visita só. Quanto mais, por exemplo, o Instituto Moreira Salles agora faz uns cursos que você passa, sei lá, 8 horas para aprender uma parte da exposição, né? Um negócio muito pontual. Eu fico pensando nessa dificuldade, porque hoje eu acho que também porque todo mundo está muito mais informado pela internet, tem muito mais opiniões, né? Todo mundo está disposto a discutir, debater, né? Mas as visitas de 1 hora, elas estão, assim, ameaçadas, né? E normalmente é o tempo que a gente tem para fazer esse serviço educativo, você não vai conseguir alguém para ficar uma tarde toda, um dia todo, né? Só pensando assim nessas dificuldades que a gente enfrenta de, beleza, você vai querer fazer um negócio mais conversado, mas é uma turma de 80 pessoas, pô, não dá. Vamos tentar fazer um negócio sei lá, acompanhando um grupo de 10 pessoas, só que é uma Bienal. Pô, a Bienal tem 5 andares, não vai dar, né? Então eu fico pensando assim nesse desafio que é lidar. Vai ser obrigado a fazer vídeo de todas as exposições agora para poder contextualizar setor por setor, né? Como essas outras plataformas vão poder estar auxiliando. Só um comentário mesmo aí. Não, várias coisas que você falou, eu acho que é muito incrível mesmo, né? A gente está num mundo em que as pessoas assistem vídeos de 1 minuto e meio no máximo, né? As nossas redes sociais, elas nos instigam a assistir vídeos cada vez mais curtos e a ficar cada vez menos tempo preso em um assunto. E, ao mesmo tempo,
uma visita de 1 hora vai ser muito maçante para um público mais novo, e não é o suficiente nem de longe para dar sequer uma pincelada nos assuntos. Ou seja, o que está sendo feito não está dialogando com a sociedade atual. Isso já é o primeiro problema, no meu ponto de vista. Então, claro, a mediação, que nem eu estava falando, eu acho que ela vai ser uma dificuldade sempre, 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 em qualquer exposição grande, ou em qualquer exposição que tenha mais de uma pessoa, 2 pessoas, para quem você realmente consegue fazer uma mediação. Grupos maiores do que isso, putz, é difícil, né? Por isso que eu acho que a visita guiada, nesses casos, acaba sendo aí mais fácil, né? Não vou nem falar outra palavra, é isso, mais fácil. Mais fácil para a instituição, mais fácil para o educador, e ainda assim pode ser interessante, tá? E mesmo se a gente pensar nisso, numa visita guiada de 1 hora, as pessoas não vão fazer, muitas vezes. Ou elas vão fazer e vão ficar saindo no meio para tirar foto, ou vão ficar gravando um vídeo. E aí, às vezes, a pessoa, por mais que ela esteja num baita esforço de fazer uma visita guiada totalmente interativa, diferente, tem, sei lá, até performance de dança no meio, não importa. Qualquer coisa que a pessoa fizer, depois de um determinado tempo, não está conseguindo apreender a atenção das pessoas. E, de repente, era o caso até desses espaços culturais, principalmente os de arte, que já é mais complicado, muitas vezes o discurso já é mais distante, porque, né, falando a minha opinião também, vocês podem discordar, quando a gente tem um museu histórico, a gente tem peças que se relacionam com o nosso dia a dia muito mais fácil. Se a gente tem obras de arte contemporânea, por exemplo, muitas vezes elas não vão dialogar com o nosso cotidiano. Então, você já precisa, num primeiro momento, fazer uma introdução para o visitante, conseguir chegar ali a entender minimamente aquilo que está sendo discutido. Porque senão a pessoa vai passar 1h30 numa mediação, numa visita guiada, enfim, o que seja, sem entender nada, porque ela já não tem o prévio. E as relações que ela vai fazer com aquilo são mínimas. É complicado. Por mais que você tenha uma equipe muito, muito, muito grande, com, né, muitas abordagens, se você não tiver um educativo com uma clareza muito grande do que você está fazendo, a capacidade comunicativa da exposição acaba sendo muito pequena. Também são os pensamentos que eu estou tendo aqui. Outra coisa que eu acho interessante que você comentou, sobre espremer, né, as peças para se encaixarem em um determinado tema. Eu tenho sentimentos conflitantes sobre isso. Todo mundo aqui já me ouviu falar que eu acho que a gente consegue contar assim, infinitas histórias com o mesmo objeto, porque o objeto ele tem capacidade de fazer isso, né? A gente consegue pegar um objeto e contar infinitas histórias, mas num certo limite. Tudo está dentro de um certo limite. A gente não consegue contar a história de coisas muito distantes com objetos muito distantes. E pelo que eu entendi da sua colocação, é exatamente isso, né? Pegar coisas muito, 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 muito distantes, que precisa de uma interpretação muito, muito, muito além, para conseguir encaixar em um determinado tema, que já vai ser complicado a pessoa chegar lá por si só. E aí o trabalho do mediador começa a ficar mais difícil ainda. Enfim, é mais ou menos isso, né? Então, esses foram os pensamentos também que eu fui falando, não sei se ficou organizado, mas as minhas colaborações a respeito. Eu acho que cada vez mais a gente está um pouco preso nessa atenção momentânea que as pessoas criam. Eu não acho necessariamente que a gente precise fazer igual ao que é feito nas redes sociais, mas eu acho que a gente precisa considerar que as pessoas cada vez mais fixam menos sua atenção. Eu acho que teve até uma pesquisa falando que as pessoas não assistem filmes inteiros, mas sem parar para fazer outras coisas. Então, filme, né, que é só a história, que é só isso, a pessoa não fica 2 horas assistindo. Então, imagina a gente só falando. Mariana, deixa eu só falar uma coisa para você. De fato, isso é verdade. Hoje as pessoas parece que não têm mais tempo de ficar ali parado ouvindo 30, 40, 1 hora, né, de determinadas coisas. Por exemplo, ontem um colega meu participou, ele é da área do audiovisual, ele participou de um podcast, né, e daí ele estava falando sobre cinema. Aí eu fui olhar rapidamente o tempo que ele gastou nessa entrevista, que era uma coisa que, para mim, é interessante. Aí foi
1h30 o bate-papo. Aí eu olhei, eu tinha chego, já estava tarde para mim, já era 11 horas da noite, eu pensei, caramba, se eu for ouvir isso agora, que hora que eu vou dormir? E amanhã cedo. Aí, assim, eu só ouvi 10 minutos da introdução e deixei para ver ou hoje ou amanhã se eu chegar mais cedo. Isso porque a matéria é algo muito importante para mim. Então, se a gente for ver para outras pessoas que quer conhecer, talvez superficialmente, se não houver aí um dinamismo em um tempo mais curto, ela não vai ouvir, ela não vai prestar atenção, infelizmente. E aí, da nossa parte, a gente tem que fazer algo resumido, que não perca aí o conteúdo, para que as pessoas, então, ela possam se inteirar daquele assunto que é extremamente importante. E olha o desafio, né, que a gente tem, porque tem que ser algo sucinto, mas não pode ser algo superficial. E aí a gente começa a entendendo nisso, a gente não vai fazer mais nada. Mas, de toda forma, é uma coisa para a gente considerar. Eu acho que é uma coisa para a gente considerar, sempre. Eu trouxe esse tema, na verdade, porque eu acho que é algo bacana, assim, a gente sempre fica com essa confusão, né? É legal. Gente, fiquem à vontade para falar mais alguma coisa, tá bom? É verdade, Mari. A gente está vivendo num momento assim de muito imediatismo, né? E é nas coisas mais simples das nossas vidas, mesmo nos nossos assuntos de interesse, às vezes a gente tem a sensação de que a gente queria aquele botão do WhatsApp no 2x2+, né? Para poder acelerar algumas coisas, porque a gente está realmente vivendo um tempo difícil de não ter paciência, né, para esperar, não ter paciência para escutar. Eu espero que isso mude, mas infelizmente a maneira da velocidade com que a gente está vivendo e andando assim com os conteúdos tão rapidamente, eu acho que isso é meio que um caminho sem volta, né? Essa coisa de colocar o 2+ para as coisas que a gente quer fazer. Eu acho que é exatamente um caminho sem volta. Eu acho que a tendência é piorar, na real. Minha opinião, né? Mas aí, né, gente, a gente vê o que a gente pode ir fazendo também, porque vamos só. Não, né? Então, acho que muito legal, acho, esses encontros e as conversas que a gente vai tendo, porque acho que, afinal, a cultura é um outro lugar mesmo, né? Essa possibilidade de interações, de universos, de relações, né? Então, obrigada. Oi, gente, eu sou a Camila, do Museu do Folclore, e a gente, essa formação de monitoria também, Mari, dizer que foi muito legal, porque veio muitas pessoas, porque vieram aqui, através do Terças com Museologia, e agora na formação de monitoria, então acho que a gente poder se encontrar, né, ir lá na exposição do Municipal, né, e São José, acho que propicia isso da gente também permear por esses espaços e ter essas experiências, né? E enquanto fazedores de cultura, proporcioná-las também, né? Então, graças aí, e bons dias, e vamos que vamos nessa, refletindo sobre a nossa prática, né? Que afinal é a própria cultura. Bom dia, gente, graças, que legal. A Maria Helena estava... Obrigada, Camila. A Maria Helena estava aqui comentando que acha que, às vezes, não é só paciência, né? Mas o tempo. Muitos saem às 6 de casa, chega às 19, mal tem tempo para nada, e aí esses recortes de vídeo são interessantes, porque acabam possibilitando ver alguns dos momentos, né? Assim, como se fossem os highlights. É um pouco complexo isso, às vezes a gente acaba até perdendo o contexto. Eu acho importante, mas complicado, vamos convir. E quando a gente está fazendo uma mediação ou a visita guiada, a gente não consegue, né, fazer isso, que o nosso tema é difícil. Então, realmente, vai ser um desafio cada vez mais frequente. Isso ainda pensando aí no que o Maurício trouxe, que eu achei muito legal, né? Vai ser um desafio cada vez mais constante, porque ao mesmo tempo que a gente quer dialogar mais,
e fazer visitas maiores, talvez a sociedade não esteja no momento para fazer visitas tão longas. É claro que quando a gente tira esse momento para refletir, para ir em espaços culturais, viver em outro momento, né? Viver com mais calma, mas, enfim, não é exatamente assim que acontece na prática. Então, eu acho que é um desafio de cada vez. Nosso primeiro desafio é pensar sobre a monitoria e a visita guiada e o que nos atende melhor nos nossos espaços e como fazer tudo. E depois a gente pensar um pouco em como refletir essa realidade da sociedade atual nessas nossas práticas cotidianas. É um baita desafio. Eu sei que a gente acabou até comentando um pouco sobre isso no encontro passado, mas a gente não consegue deixar de pensar, né? Em qualquer ação que a gente faz, em qualquer coisa que a gente faz, deslocar isso do contexto social atual é impossível. E o Maurício tinha falado que gostou muito do conteúdo. Obrigada, fico tímida, mas obrigada. E que ele não consegue assistir. Ele assiste no YouTube depois. Obrigada por estar participando também. Sempre muito legal. B, pode falar. Oi, gente, todo mundo me escuta? Sim, estava sentindo falta da sua colocação. Eu estava esperando aqui o momento certo para falar. Enfim, bom dia, pessoal. Eu tenho lido bastante assim sobre algumas questões de museologia no geral, assim também, e eu tenho visto muito o museu, assim, ou pelo menos pelo que eu tenho entendido das pessoas, assim, que o museu, ele não, o museu em si, o espaço, né, não é um lugar de debate. Ele é, na verdade, um lugar que termina os debates. Ele é um lugar que você finaliza o que está sendo conversado e você coloca ali pronto como uma exposição, como uma narrativa, sabe? Mas, tipo, ele em si, ele é o final de um debate. E aí, eu penso que a mediação, o educativo, a própria orientação, assim também, e as visitas guiadas são esses meios para você converter esse espaço em um espaço de diálogo, sabe? Então, é o tato humano realmente que traz essa diferenciação para o espaço, que ativa, né, também. E então, quando a gente pensa, assim, também no contexto contemporâneo, porque a gente vive nele, né, a gente também vê que é o que a gente pode fazer com isso. É o tato humano que traz a potência para esse espaço e é o tato humano que também vai ativá-lo. Então, assim, a gente não tem tempo para poder. A gente não tem tempo ou paciência para poder ficar escutando ou para poder, sei lá, vivenciar essa experiência, mas é pela nossa potência que a gente também pode subverter isso, sabe? Então, não quero ficar falando assim muito sobre política assim no geral, mas é o que o sistema foi feito para ser criado, né? Tipo, a gente chega do trabalho, a gente chega de uma jornada cansativa e aí o que é esperado, né, da gente é nosso momento de descansar. Mas é isso. Você, como pessoa, também pode subverter isso, sabe? Ao invés de tirar esse espaço para descansar, não estou dizendo que é fora do seu direito descansar, com certeza é dentro do seu direito. Mas não sei, tentar se ativar de certa forma, politicamente, socialmente, na forma da cultura também. Enfim, acho que estou falando demais agora também. Não, eu super entendi. Eu não tenho certeza se eu concordo que o museu, a exposição, né, o museu em si, não é um espaço para discussão por si, tá? Mas eu entendi super seu ponto e eu acho que, com certeza, aí, para mim, não é nenhuma dúvida que essa mediação, ela ativa as discussões. Super. Ela deixa sempre a gente com essa possibilidade de reviver, né, reavivar tudo aquilo que foi trazido durante, por exemplo, o momento de pesquisa, ou durante a sua montagem, ou durante uma determinada participação comunitária. Essa mediação ela nos permite fazer isso. Seja ela feita por alguém, seja ela feita por elementos, que nem o que a gente estava conversando antes, e, putz, super concordo. Também concordo que o ideal seria as pessoas realmente se apropriarem desse momento de discussão que elas podem ter dentro dos espaços culturais para vivê-los de uma outra forma, né? Para que nem se fosse ativar de alguma outra forma. Perfeito, gosto muito. O Maurício estava com a mão levantada, pode falar, claro. Maurício? Ele escreveu aqui, né? Mas você não quer falar?
Ele perguntou se acha interessante estender esse debate no museu para as redes sociais, até por conta do tempo. Olá. Bem, como vai? Boa tarde, bom dia para todos, né? Não, assim, até para explicar melhor essa pergunta, né? Hoje é tudo muito rápido e quanta informação, quanto conteúdo bom tem, né, em um museu. E eu até participei aí, essa semana teve essa formação, né? Fui conhecer o museu, não conhecia e gostei muito. Então, às vezes a gente não ficar só preso àquele momento presencial, que é muito mais importante, eu sei. Mas esse debate se estender, né, para as redes, para a gente continuar esse conhecimento, esse conteúdo tão importante. O que você acha disso? De estender isso através das redes sociais, né, da comunicação através das páginas do museu? Perfeito, eu sou super a favor. Eu acho que até o que a gente está fazendo aqui agora, de alguma forma, é isso, né? A gente está estendendo os debates da exposição para outros espaços. Se a gente considerar o YouTube uma rede social, a gente pode pensar que o Terças faz parte disso. E acho que quanto mais a gente conseguir fazer essas discussões, levar isso de outras formas para o público, melhor ainda. Eu acho que a gente tem que se aproximar da comunidade, das pessoas, com todas as ferramentas que a gente tem. Então, super importante. Eu vejo vários museus e instituições culturais e até galerias de arte que levam esses diálogos de obras, diálogos de exposições, trazem pequenos recortes, né, seja através dos rios ou alguma coisa assim, para o seu público, ou para públicos diversos, ou para comunidades diversas, que às vezes nem são seu público mais próximo. Acho incrível, acho ações sensacionais, e acredito que cada vez mais venham a ser frequentes, né? Inclusive usando linguagens jovens, usando linguagens de redes sociais, eu acho perfeito. Obrigado. Imagina. A Maria Helena colocou aqui, nossa, isso aí é uma coisa que eu concordo tanto. Nisso entra também a questão do horário de funcionamento das instituições. Ano passado fui para Petrópolis, cheguei às 5h40 e o museu fechava às 6h. Teve que ver tudo correndo. Isso porque deixaram sem entrar, né? Porque dependendo do museu não deixa. Aqui, durante a semana, parece que os museus só funcionam até às 17h, aí só sobram uns fins de semana para conseguir ver tudo. É isso. É isso. Quando a gente fala em inclusão, é polêmico, né? Mas quando a gente fala em inclusão, o horário de funcionamento do museu já é excludente por si só, né? Quem que consegue visitar o museu em dia de semana durante o horário comercial? Quantas pessoas têm um trabalho tão flexível que permitem que a pessoa visite espaços culturais durante a semana entre as 10, porque às vezes o museu abre às 10, às 17? Em museus do interior, às vezes tem fechamento para almoço. Então, em que momento as pessoas realmente conseguem chegar nesses espaços? As visitas durante a semana, muitas vezes, ficam a cargo das escolas, porque as escolas aproveitam que também trabalham no horário comercial para levar as crianças para visitarem os museus em horários comerciais. Então, é um negócio absurdo, extremamente excludente, lembra os gabinetes de curiosidade ou as primeiras coleções visitáveis que abriram durante a Revolução Francesa, né, após a Revolução Francesa, que abriam em horários que eram impossíveis de serem visitados e excluíam quase todo mundo. Então, é isso, super complexo, super difícil. Eu entendo que seja muito complexo abrir em contra-horários para fazer sistemas de inclusão melhores, porque as pessoas também não querem trabalhar fora dos seus horários. A gente sempre fala, se você trabalhar naquilo que você gosta, você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Claro que você vai. Eu amo trabalhar com museu, eu adoro isso, mas eu estou trabalhando. A pessoa também precisa do horário dela de descanso. Então, os agentes culturais também precisam dos seus horários de descanso. É muito complexo você conseguir organizar isso. Em prefeituras, muitas vezes, as pessoas não conseguem nem abrir nos seus horários, né? Nem nos horários que elas deveriam abrir, elas não abrem, porque não querem trabalhar de fim de semana, porque, enfim, a gente já conversou sobre isso. Visitei cidades onde trabalhar no museu, por exemplo, era um castigo para o funcionário ruim ou para o funcionário que estava
fazendo alguma coisa errada na prefeitura, eles mandavam lá porque trabalhava sábado e domingo. Então, essa é a percepção das pessoas. Trabalhar em fim de semana é um castigo. Como convencer a pessoa que, além de trabalhar de fim de semana, ela vai ter que abrir o museu até às 19, até às 20, até às 21? Como fazer isso? E aí a questão de pessoal mesmo, de agentes culturais mesmo que trabalham nesses espaços. Que prefeitura, que espaço que vai conseguir também pagar um adicional noturno para o funcionário, hora extra? É bem inviável. Por outro lado, o museu e espaços culturais, de uma forma geral, são extremamente excludentes. Eu fiquei impressionada até que você chegou às 16h40 e te deixaram entrar, porque muitos museus não deixam a pessoa entrar, passou 16h30, não entra. Não vai conseguir visitar a tempo, não dá. Teve um museu que eu fui visitar, e eu também cheguei correndo, né, porque, mesma coisa, tinha trabalhado, não sei o que lá, mas tinha dado um tempinho, fui entrar no horário certo, mas era muito perto do horário de fechamento. O museu fechava também, acho que às 17h, eu cheguei às 16h30 e falaram que não tinha como receber. E eu entendo, porque a pessoa também não quer ficar nem um segundo a mais naquele espaço. E se a minha visita demorar mais do que meia hora, o que provavelmente eles assumem que eu vou demorar, porque eles sabem mais ou menos o tempo do percurso, eles vão ter que trabalhar lá mais. É tão difícil isso. Mas é excludente, eu concordo, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente sempre está pensando em, enfim, cegos, surdos, pessoas com baixa mobilidade, a gente muitas vezes não está pensando no trabalhador que pode ou não ter qualquer uma dessas questões, mas que fica das 9 às 18 preso no seu trabalho durante a semana e não consegue usufruir disso. E às vezes nem fim de semana, porque se a pessoa trabalha no comércio, às vezes no sábado ela trabalha, e o único dia de folga que ela tem é no domingo. A B falou aqui que existia esse debate de horário de funcionamento nos primeiros encontros do ICOFON, só que esquecemos também que existem pessoas que trabalham exatamente isso que eu estava falando, nem tinha visto seu comentário, mas a gente está muito alinhada. A Mariana disse que na Univap a biblioteca funciona até às 21h. Aí tem funcionários das 7 às 16 e outro às 16 às 21h. Mas é uma universidade, tem aula à noite aí? Porque eles já fazem esse cálculo. Eles já vão ter que, de repente, contratar professores para ficar de noite. Eles já estão habituados a ter pessoas trabalhando de noite. E ter uma circulação grande de noite, e precisar atender esse público de noite. Às vezes, nesses espaços em museus, em cidades do interior, eles não têm esse preparo. É isso aí. Esse do Centro de Memórias, nossa, é a história da vida de todo mundo. O museu é administrado pela universidade, mas funciona das 8 às 17 e não abre para o fim de semana. Era isso que eu estava falando. Vejo constantemente, isso acontece o tempo inteiro e, enfim, é isso. Às vezes o pessoal reclama, tentei 20 vezes no museu de não sei cidade, no domingo e estava fechado. É isso, é o funcionário que diz que não vai trabalhar no domingo. Tivemos muitos problemas de visitação de uma exposição que fizemos, pois os acadêmicos nem tiveram acesso, porque era no contra-horário deles, né? O Teatro do SESI tem exposição em funcionamento das 10 às 20, de quarta a domingo. Venham visitar. Mas daí é outro sistema de administração, né? Se a gente pensa que é uma entidade... é uma entidade que vai ter mais condições financeiras de fazer esse tipo de coisa, é mais fácil. Então, realmente, o que cabe para a gente, muitas vezes, no horário comercial, são os SESIs, os SESCs, outros espaços culturais que não sejam as instituições como museus, arquivos, né? Vocês já sabem disso. Depois vai falando para a gente, passa as programações aí do SESI, aí a gente vai acompanhando. Mas, enfim, a gente podia até fazer uma conversa sobre isso um dia desses, como temas do terço, sobre outros tipos de acessibilidade, porque essa é difícil. Então, não sei se alguém mais quer conversar alguma coisa. Gente, antes da gente desligar e eu dar tchau para vocês, a gente precisa fazer aquela famosa foto que a Manu pede para a gente fazer, de todo mundo com a câmera aberta, quem puder, para constar no nosso relatório.
Não é só a Manu que pede, não, viu, Mari? É o nosso parceiro, a gente precisa dessa fotografia. Então, por gentileza, quem puder abrir as câmeras agora, a gente vai fazer esse registro. E aí, até que todo mundo abra, eu vou também falar que os nossos certificados estão sendo enviados sempre pela plataforma Simpla. Quem não tem possibilidade nem acesso, eu afixei aqui no chat todos os nossos contatos, tanto os contatos de WhatsApp, quanto os contatos de e-mail. Enviem um e-mail para esses contatos, inclusive nos sigam nas redes sociais, e a gente pode verificar especificamente caso a caso, se não tiverem recebido os certificados. Vamos lá para essa fotografia, então. Mari, agora dessa vez a Mari, a gente não vai ficar falando, não vamos abrir a boca. 1, 2, 3. Meninas, registrem aí também, por gentileza. Pronto, a minha aqui já foi. Muito obrigada a todos que abriram. Alguma minha vai sair com a boca aberta, porque toda vez... Toda vez que eu dá um jeito para poder arrumar, mas não dá certo. Gente, muito obrigada, viu, a participação de todos. Obrigada inclusive mesmo. Frequentes, que eu vou falar os nomes, Beporto, Elidiomar, Djalma, o pessoal do Museu dos Esportes, a Maria de Fátima, deixa eu ver quem mais, Rosemary também, que está sempre. Então, assim, se eu esqueci o nome de alguém aqui, me desculpe, mas a gente, esses frequentes, né, que estão desde o início, o meu muito obrigada, né, não nos abandonaram nesse projeto. Eu agradeço a paciência sempre de vocês, porque eu falo pra caramba, e vocês já sabem disso, então obrigada pela parceria, pelas conversas, pelas ideias, pelos pensamentos. Normalmente, muitas das coisas que vocês trazem aqui, eu acabo levando para a vida mesmo, e às vezes incorporando no meu pensamento, e pesquisando outras coisas, enfim. Obrigada mesmo por toda a colaboração, participação e tudo mais. 2 encontros, né, gente? É muita coisa. Então, obrigada mesmo. Até o mês que vem, aguardarei ansiosamente. Obrigada, gente. Tchau.